Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação da Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando na mensagem a crucificação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que está no livro de Mateus, no capítulo 27, nos versículos 32 até o 56. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Vamos então dar sequência onde nós paramos ontem, né? A mensagem é a seguinte, né? E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo, glória a Deus, aleluia, Jesus, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Então, irmãos, nós vamos aqui meditando, né, dar uma boa explanada nessa mensagem aqui da crucificação de Jesus. Ela é grande e extensa, né? E vamos ver se a gente consegue encerrar essa meditação do acontecimento da crucificação, né, de Jesus, né? Vamos ver se a gente consegue terminar, concluir tudo hoje. Se não der, a gente volta amanhã com um novo vídeo, concluindo essa mensagem e dando sequência na mensagem a seguir, tá certo? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Ou seja, fizeram um verdadeiro leilão, né? Ali das vestes de Jesus, né? Como foi dito pelo profeta, bem antes de acontecer, né? Isso foi dito pelo profeta que isso aconteceria, que seria dessa forma, né? A crucificação de Jesus, né? Que as vestes dele seriam leiloadas dessa forma, lançando sorte, né? Então assim aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Verso 27, 35 a seguir, né? Havendo-o crucificado, os sofrimentos de Cristo, sétima fase. No Gólgota põem a cruz no solo e deitam Jesus sobre ela. Estendem seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro, quadrado e pesado, que atravessa sua mão ou punho, primeiro a mão direita e em seguida a esquerda. Os cravos penetram também a madeira. A seguir, glória a Deus, aleluia, Jesus, os cravos penetram também a madeira. A seguir, estendem seus pés e os cravos na cruz, com cravos maiores do que os das mãos, para a oitava fase dos sofrimentos de Cristo. Verso 39. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos repetir novamente essa mensagem, irmãos, né? E havendo-o crucificado, né? Os sofrimentos de Cristo, sétima fase. No Gólgota, põe a cruz no solo, ou seja, no chão, e deitam Jesus sobre ela. Estendem seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro, quadrado e pesado, que atravessa sua mão ou punho. Primeiro a mão direita e em seguida a esquerda. Os cravos penetram também na madeira. A seguir, estendem seus pés e os cravos na cruz, com cravos maiores do que os das mãos, para a oitava fase do sofrimento de Cristo. Verso 39. 27 e 39. Blasfemavam dele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Blasfemavam dele. O sofrimento de Cristo, oitava fase. Agora Jesus, cheio de ferimentos e coberto de sangue. É um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sente grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Começa outra agonia maior, uma maior dor insuportável, né? Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito, causada pela compressão dos fluidos do coração. Sente uma sede abrasadora. João, capítulo 19, versículo 28. E está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. Versos 39
ao 44. Para a nona fase do sofrimento de Cristo, verso 46, nota, glória a Deus, aleluia, Jesus. 27:46. Por que me desamparaste? O sofrimento de Cristo, nona fase, este brado de Cristo assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus, Deus Pai, ao tornar-se substituto do pecador. Essa é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos. Isaías capítulo 53, versículo 5. E se dá em resgate de muitos. Isaías 20, 28. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele morre abandonado, para que nunca sejamos abandonados. Confira Salmos 22. Assim, mediante seus sofrimentos, Cristo redime a raça humana. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Para a 10ª fase dos sofrimentos de Cristo, verso 50, nota. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Jesus clamando outra vez. Os sofrimentos de Cristo, 10ª fase. Cristo profere suas últimas palavras bradando alto. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isto, ele faz uma oração final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus, aleluia, Jesus, surimi canturianda labaia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Aleluia, Jesus. 27:51. O véu se rasgou. O véu do templo, confira em Êxodo, capítulo 26, versículos 31, 33, capítulo 36, versículo 35. Rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. Aleluia, Jesus. A cortina que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto ficou o caminho para o Santo dos Santos, isto é, a presença de Deus para todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. Confira em Hebreus, capítulo 9, versículos 1 a 14. Capítulo 10, versículo 19 a 22. Ou seja, Hebreus 9, capítulo 9, versículo 1. Hebreus 14, do 1 ao 14. Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 14. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Santos foram ressuscitados, né? O significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda.
A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 30 ao 58. 1 Timóteo, versículos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vejamos aqui, né, algumas, de todo esse acontecimento, né, algumas coisas, passagens importantíssimas, das quais nós podemos, a gente toma conhecimento aqui, meditamos um pouco com os irmãos, para que os irmãos tenham assim um perfeito entendimento, né. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Esse acontecimento aqui, irmãos, muitos crentes, né, que tinham sido mortos, enterrados já daquele dia para trás, né, quando isso aconteceu, quando Jesus deu o brado na cruz, né, naquele momento que ele deu o brado na cruz, entregando o Espírito ao Pai e dizendo que tudo estava consumado, com o terremoto, os mortos santos da época, muitos mortos santos da época ressuscitaram. Ressuscitou naquele momento, né? Jesus foi, após esse acontecimento, ele foi descido da cruz na boca da noite, foi enterrado, né? E isso foi na sexta-feira à noite, né? Passou de sexta para sábado, de sábado para domingo, no domingo ele ressuscitou, né? E aqui a palavra afirma que após Jesus ter ressuscitado, muitos dos santos que estavam mortos, enterrados, ressuscitaram com a ressurreição de Cristo e foram vistos andando pelas ruas da cidade, né? Você já parou para pensar, irmão? Você já parou para pensar, irmã? Você andando na rua da sua cidade, né? Você se deparar com pessoas que você conheceu, conviveu, você sabe que foi morta e enterrada, né? De repente você depara com essas pessoas andando na rua, né? No seu quarteirão, na sua rua, no seu bairro ou em qualquer outro lugar da cidade. Já parou para pensar nisso? Como é que seria? Qual seria a sua reação ao ver um ente querido seu que já morreu andando pelas ruas? Você ter certeza absoluta que é aquele ente querido seu, né? Isso aconteceu quando Jesus deu o brado na cruz, entregou o Espírito ao Pai, foi morto, enterrado, né? Quando ele ressuscitou, e com aquele terremoto, eles ressuscitaram, né? E apareceram, e começou a andar pelas ruas da cidade, apareceu para muitos, após a ressurreição de Cristo no domingo, né? Então, esse foi um acontecimento extraordinário, irmãos, coisa assim, impressionante, né? E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cidade santa que a Bíblia relata é Jerusalém, viu, irmãos? Tá? Quando a Bíblia fala cidade santa, está falando da cidade de Jerusalém. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!